Evangelho de João, capítulo 1. Nós faremos a leitura do verso de número 1 ao verso 5. Tema da nossa exposição nesta noite: quem é o nosso Salvador? Quem é o nosso Salvador? Ele é Deus, Ele é o Criador, Ele é a luz. É isso que nos diz o texto do Evangelho de João, capítulo 1, do 1 ao 5. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Quem é o nosso Salvador? O tema das nossas exposições, desde o início de dezembro, tem sido em celebração ao Natal. Celebrando o Natal, celebrando o nosso Salvador. Mas quem é este Salvador? Quem é este Cristo a quem nós servimos? Quem é este Cristo que nos faz carregar em nossa identidade o seu nome, quando nos apresentamos como cristãos? Quem é este Jesus? Para alguns, Jesus é apenas um homem comum. Há até aqueles que vão negar a sua existência histórica, dizendo que talvez seja um mito criado pela igreja, criado por fanáticos. Para outros, aqueles que de forma mais inteligente não conseguem reescrever a história, porque a história esta sim dá testemunho de que houve e existiu este homem, embora não consigam negá-lo historicamente, negarão os seus feitos, o tratando como sim, um homem existente, mas um homem que não foi lá grande coisa, foi um homem comum, como qualquer outro, um bom religioso talvez, um bom mestre, um conhecedor da lei, alguém com um bom coração, mas nada além disso. Para outros, ele era apenas e tão somente um Deus. E estes são aqueles para quem João quer responder em suas cartas e no seu evangelho. Este grupo, conhecido como os gnósticos, viam em Jesus apenas o aspecto divino. Acreditavam que de forma nenhuma o Deus criador dos céus e da terra iria se materializar. Uma ideia, então, de que, existiu alguém que era chamado de Jesus, este alguém, uma divindade, mas, no entanto, jamais uma divindade plenamente acessível ou materialmente alcançada pelas mãos humanas. Combatendo o gnosticismo, João vai dizer, não, o Verbo se fez carne, habitou entre nós. E na sua primeira carta, dizendo que este Verbo que se fez carne foi aquele do qual os nossos olhos viram e as nossas mãos apalparam o Verbo de Deus, a luz do mundo. Para outros, Jesus era apenas homem. Então veja que há muitas formas de se pensar na figura deste homem, deste Deus, mas e o que você pensa e sabe sobre Cristo Jesus? Esta é uma pergunta que eu sempre faço para aqueles que vão passar pelo batismo e dizem-se então prontos para este momento. Quem é Jesus para você? Porque esta pergunta é determinante, a resposta a esta pergunta é determinante para a salvação. Se Jesus for meramente um homem com boas ideias, ele não é o seu Salvador. Se Jesus for apenas um Deus inatingível, ele não é o seu Salvador. Se Jesus for apenas um ser que existiu num presente e dado momento da história, ele não é o seu Salvador. Mas se Jesus é de fato 100% Deus e 100% homem, é aquele que na cruz pagou o preço pelos seus pecados, e você crer nesta obra dele em seu lugar, então Jesus é o seu Salvador. E qual é a relevância de nós entendermos e conhecermos quem é o nosso Salvador? Cultuar a ele, adorar a ele, viver em perfeita retidão diante da grandeza do Senhor, o nosso Deus. Talvez a grande falha do cristianismo em nossos dias, aquilo que é facilmente percebido,
é que as igrejas deixaram de pregar e ensinar sobre Cristo. Os cultos não são mais cristocêntricos, não se estuda mais a pessoa de Cristo Jesus, as obras de Cristo Jesus. A igreja tornou-se muito antropocêntrica. E há um caminho de distanciamento para esta pessoa de Cristo. A igreja que num pentecostalismo clássico era pneumatocêntrica, dando uma grande ênfase à figura do Espírito, ela com o passar do tempo se distanciou ainda mais da deidade, abraçando agora um antropocentrismo. A igreja que antes, em alguma medida, ainda direcionava-se a Deus por meio da figura do Espírito, o abandonou de vez, abraçando os homens. Cristo tem ficado cada vez mais longe dos púlpitos. As pessoas se dizem cristãs, mas cada vez conhecem menos o Senhor Jesus. E qual é o efeito disso? Uma vida cristã pobre, miserável, sem frutos, sem arrependimento, sem transformação, envolta de preguiça. E igrejas que, ao abandonarem Cristo, precisam buscar qualquer outro meio de motivação para trazer as pessoas. Daí as muitas campanhas, os muitos shows, as muitas técnicas e estratégias para criar um ambiente cada vez mais agradável, cada vez mais favorável para o homem. E tudo isso vai ser muito necessário quando Cristo não está presente na igreja. Se Cristo não está presente, se você não é atraído por Cristo Jesus, por quem Ele é e por sua obra, você vai ter que ser atraído por uma boa banda, por uma igreja aconchegante, de irmãos receptivos, de som de alta qualidade, de ar-condicionado e climatizado ambiente que te deixa confortável. Quando há ausência de Cristo, outras coisas precisam ser trabalhadas com urgência e de forma desesperada. Porque se Cristo não te atrai, alguma outra coisa tem que te atrair naquele lugar. Daí as muitas campanhas. Daí as muitas ofertas de recompensa. Daí o legalismo e o pavor colocado com ideias do tipo, se você não fizer, você vai para o inferno. Quando falta Cristo, uma outra forma tem que ser encontrada para manter os homens dentro da igreja. Mas a minha proposta nesta noite é falar sobre quem é o nosso Salvador. E se conhecendo este Salvador, isso não motivar você a ter uma vida ainda hoje, não é promessa para o ano que vem, é começar a repensar a sua vida ainda hoje. Se conhecendo a Cristo você não o fizer, então você vai ter que buscar uma outra razão para a sua vida, que pode até fazer um certo sentido nos dias em que você estiver aqui, mas não lhe acompanharão na eternidade. João, então, trazendo para nós um testemunho sobre quem é o seu Salvador, vai nos ensinar e nos dar aqui 3 características de Cristo Jesus. É importante nós entendermos o objetivo do João em seu evangelho. Quando nós chegamos lá no capítulo 20, depois de falar os sinais feitos por Cristo, e é interessante que João, diferentemente dos outros apóstolos, não terá uma preocupação cronológica no relato, na narrativa dos acontecimentos. João não está preocupado em colocar em ordem o que aconteceu com Jesus. Veja, por exemplo, que ele não narra o nascimento de Jesus. João não tem essa preocupação cronológica. João tem a preocupação de trazer sinais que evidenciam a divindade de Cristo Jesus. E lá no capítulo 20 isso fica muito claro. Estes sinais são apenas alguns, para que vocês saibam que Ele verdadeiramente é o Filho de Deus. Pois bem, João passa a apresentar Cristo Jesus desde o primeiro verso, dizendo claramente que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Nós veremos então 3 características sobre quem é o nosso Salvador. Primeira, Ele é Deus. Segundo, Ele é o Criador. Terceiro, Ele é a luz do mundo. Vejamos então, primeiramente, Ele é Deus. Quando nós falamos da divindade de Jesus, o texto vai destacar um atributo próprio do Senhor, a sua eternidade. Ao estudarmos os atributos de Deus, há um atributo da infinitude do Senhor. Um Deus que transcende o tempo, um Deus que transcende os aspectos físicos, um Deus que transcende o espaço. E quando nós falamos da infinitude, da infinidade do Senhor, nosso Deus,
há dentro disso um Deus que é atemporal, que é eterno. E é assim que João começa a descrever sobre esta divindade do Redentor. No princípio era o Verbo. O texto que nós lemos de Colossenses capítulo 1, verso 17, reforça este ensinamento que João está nos apresentando aqui. Veja no verso 17 do capítulo 1, ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Antes de qualquer coisa que você possa imaginar, ele é Deus. Porque ele não foi criado por alguém. Porque ele não surgiu a partir de um determinado momento da história. Ele é Deus eterno. Desde a eternidade, tu és Deus. E no princípio lá ele estava. Antes da consideração de qualquer mínima coisa criada, ele era Deus. E é importante nós entendermos aqui a relação que João está fazendo com Gênesis 1. Porque Gênesis 1 começa nos dizendo, no princípio criou Deus, os céus e a terra. O entendimento de céus e terra ali não é apenas o firmamento que enxergamos e a terra firme onde pisamos, mas a ideia de que no princípio criou Deus todos os seres celestes e tudo aquilo que há na terra que contemplamos no habitat em que estamos. Significa então que João agora, a evocar esta mesma ideia de que no princípio Cristo estava, ele está dizendo que antes dos anjos, antes dos seres celestiais, não é apenas antes de Adão, ou antes do mar, antes da terra, ou antes do sol, mas antes de qualquer outra coisa que pudesse existir, era o Verbo. É o Deus eterno. E a infinidade, a eternidade é própria de Deus. Não cabe a nós. Nós podemos imaginar o início da nossa história. E é fácil ver isso. O início da minha história não se dá ali no dia 17 de setembro de 1986. Se um dia alguém for escrever a minha biografia, começará talvez contando sobre o meu pai e a minha mãe. Jonatas, filho de fulano e beltrano. Mas com Jesus, não dá para começar a história dele assim. E daí, de forma muito assertiva, João começa, ainda que não seja o seu objetivo tratar da cronologia, mas de forma muito perfeita. Se é para fazer um aspecto cronológico do nosso Senhor, qual é o ponto de partida? Em Maria? Ou em Davi? Ou talvez ainda lá em Eva? O descendente da mulher? Ok, ele é o descendente da mulher, ele é da descendência de Davi, ele é o filho de Maria, mas antes de tudo isso, no princípio ele é o Verbo. Como marcar o tempo do início do nosso Redentor? Não dá para marcar. Há algo muito curioso no texto que nós não conseguimos enxergar na língua portuguesa, mas a condição do tempo verbal no imperfeito na língua grega apresenta-nos esta ideia de uma existência supratemporal. Este tempo imperfeito próprio da língua grega nos dá uma ideia de que o Senhor Jesus não está preso a qualquer tipo de cronos, de tempo humano. Mas ele é supratemporal, ele extrapola qualquer marcação de data. Este é o nosso Salvador. Ele é Deus. Ele é Deus. Ele é Deus, e uma outra expressão em nosso texto que aponta a sua divindade é a palavra que nos foi traduzida como verbo, na língua grega, o logos, a própria palavra revelada. O logos tem uma importância muito grande na filosofia grega. A ideia do logos era o originário para todas as coisas. A palavra que trazia a origem dos acontecimentos. No entanto, quando trazido isso para a cultura hebraica, o logos ganha um outro sentido, aquele de revelar alguma coisa. Quando o texto nos diz que o Senhor Jesus é o Verbo de Deus,
Não é apenas alguém que traz consigo a verdade, mas conforme ele próprio testemunhou de si, ele é a própria verdade, ele é o próprio Deus encarnado, ele é a revelação do próprio Deus. E João vai nos dar mais detalhes disso, a nos trazer no verso de número 14, que o Verbo se faz carne, habita entre nós, cheio da graça de Deus e da verdade de Deus, e então diante disso nós vemos a glória de Deus. Perceba a diferença. Na filosofia grega, o trazer a verdade. Mas dentro daquilo que João quer apresentar de Cristo, ele é a própria verdade. Porque ele é a revelação do próprio Deus. Ele é o Deus que se faz carne. A glória do Pai está nele. E mais uma vez eu convido você a ir lá no texto de Colossenses capítulo 1. Vá lá mais um momento. Por isso que nós lemos este texto na introdução do nosso culto. Veja o que nos diz o verso 19. Porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas. Toda a plenitude da divindade do Senhor estava ali residindo, nele, em Cristo Jesus, o Verbo de Deus, a própria verdade, a palavra encarnada. Quem é o nosso Salvador? Ele é o Deus encarnado, o Deus revelado a nós. Ainda sobre a divindade do Senhor, o texto vai avançar e vai nos dizer que no princípio o Verbo estava com Deus. E isso é repetido para dar ainda mais ênfase no verso de número 2. Ele estava no princípio com Deus. A expressão aqui da língua grega, prostonteon, dizendo que ele estava com Deus, próximo de Deus. E esta ideia de proximidade tem a ver com a familiaridade, de estar junto, entranhado com o Senhor. E aí nós acabamos de ver na nossa declaração de fé, que este Deus que é trino, é igual em substância, em poder, em divindade, em glória. Alguns traduzem este sentido do prostonteon como uma ideia de familiaridade, da mesma essência, da mesma composição, da mesma condição, Deus de Deus, luz de luz. Este é o nosso Cristo. Ele é Deus. Não é um próximo da derivação, de alguém que veio depois, de alguém que veio a partir de, mas por ser igual a Deus. Ele é Deus. E para não restar dúvidas sobre quem ele é, João faz a afirmação: e o Verbo era Deus. É eterno, atemporal, é da mesma substância, é o Deus revelado, o Logos. Mas para que não haja qualquer tipo de dúvida quanto à divindade dele, ele era o próprio Deus. E aí a expressão tu ton theon, e o Verbo era Deus. E falta aqui na nossa tradução mais um artigo definido, que claro, até por um respeito à condição gramatical, este artigo aparece antes, já definindo o verbo. Mas na língua grega, ele aparecerá antes e também depois da expressão do verbo. Definindo então que o verbo era o Deus. Artigo definido, masculino, singular. Não um Deus, um tipo de divindade, um tipo de ser celestial, enquadrado se aqui fosse um artigo indefinido, como está, por exemplo, naquilo que é dito como Bíblia dos Testemunhas de Jeová. E quando eu digo dito como, porque não é,
porque se fosse, revelava o que de fato está no texto da Escritura. Mas naquela tradução mal feita, adotada pelos testemunhas de Jeová, traz o texto ali que o verbo era um Deus, um tipo de Deus, um tipo de divindade, algo derivado da divindade. Mas não, a condição do texto ainda seria mais definidamente traduzida, dizendo, e o verbo era o Deus, o único Deus, o Senhor de todas as coisas. Quem é o nosso Salvador? Ele é Deus. Ele é Deus. Ele é Deus. E o texto segue. E nos diz assim, verso de número 4. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Um primeiro atributo de Deus é apresentado, que é a sua eternidade. Mas um outro atributo é colocado, é o atributo da autoexistência, da vida em si mesmo. A vida estava nele, a partir dele todo e qualquer tipo de vida veio a existir. O texto de João, capítulo 5, verso 26, ecoa aquilo que está sendo dito aqui no verso 4. Assim como o Pai tem vida em si mesmo, concedeu também ao Filho ter vida em si mesmo. Porque o Filho é Deus, o Pai é Deus e o Espírito é Deus. Quem é o nosso Salvador? Ele é Deus, Ele é eterno, é o Deus encarnado, revelado a nós, é o Deus igual de Deus, a mesma substância do Senhor. Ele é o próprio Deus, definido no texto, na afirmação de que o verbo era Deus. Ele é autoexistente, tem vida em si mesmo. Não depende que outro lhe conceda a vida. Quem o criou? Ninguém. Quem lhe soprou nas narinas o fôlego de vida? Ninguém. Ele é o próprio Deus que tem vida em si mesmo. Quem é o nosso Salvador? A segunda afirmação do texto, ele é o Criador. Ele é o Criador. Veja o que nos diz o texto então no verso de número 3. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Todas as coisas, toda a vida foi feita por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. E mais uma vez, lemos em Colossenses capítulo 1, no verso 16. Pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra. As visíveis e as invisíveis. Sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele, mas também para ele. Ele é o Criador. Todas as coisas foram feitas. E se há dúvidas de que todas as coisas sejam essas, o texto que lemos de Colossenses agora nos responde: absolutamente todas. Até principados e potestades. Ele não é o criador do mal, mas é aquele que criou o que causou o mal. Seja Satanás, seja a figura do próprio Adão que pecou. Ele não é o originador do mal ou do pecado, mas é aquele que criou todas as condições para que o homem e também Satanás, dotado de atributos próprios da condição de Deus, por livre vontade destes, optassem pela queda, pelo pecado e pela rebeldia. Veja que quando nós afirmamos isto, ser ele o Criador de todas as coisas, estamos dizendo que o mal não foi necessariamente criado, mas ele surge a partir de seres competentes para tal. Seres estes criados pelo Senhor. E quando o texto nos diz que a vida estava nele, é curioso nós entendermos que o texto não nos traz a palavra bios para se referir à vida, mas traz a palavra
Zoe. E esta palavra Zoe tem o sentido da vida espiritual. Todas as coisas criadas, materialmente a qual nós nos referimos, com as quais nós convivemos e interagimos, foram criadas por Ele. Mas também o potencial espiritual também foi criado pelo próprio Deus. Os seres celestes e até mesmo a espiritualidade do homem provém de Cristo Jesus, o Deus Criador. Nada do que foi feito se fez. E por quê? Porque Ele é a própria vida. Foram feitos por intermédio dEle. E a vida estava nele. E a vida era Ele, a luz do mundo. Ele é a vida. Ele não deriva de ninguém e não veio a partir de ninguém, mas tudo deriva a partir dele. Tudo vem a partir dele. Tudo surge a partir do Senhor. No entanto, vale fazer uma ressalva importante, para que não caiamos em um outro erro, que é o do panteísmo. Panteísmo são aqueles que acreditam que Deus é a árvore, e aí vai lá e abraça a árvore, trata a árvore como um ser divino. Aliás, vale muito considerar isso nos dias de Avatar. Panteísmo, misticismo, ocultismo, pecado colorido de azul. Cuidado. Pastor, está falando que eu não devo ver o filme? Vai ver o filme. Mas vai com uma consciência cristã, entendendo que há muita coisa ali. Há animismo ali. A ideia de divindades incorporando seres e coisas. O nome disso é animismo. Há panteísmo ali. A ideia de coisas sendo divinas, ou a árvore sendo o próprio Deus. E aí, num mundo espiritualizado como aquele que nós vivemos hoje, Deus é o ar, a mãe terra. Deus é a árvore. Deus é o sol. Não! Todas essas coisas derivam dele. A vida estava nele. Ele é a vida. Mas as coisas criadas não são ele, mas partem dele. Porque sem ele, nada do que foi feito se fez. Quem é o nosso Salvador? Ele é Deus. Ele é também o Criador. Mas quem é o nosso Salvador? Por último, o texto vai nos afirmar que ele era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Abra sua Bíblia lá na primeira carta de João, capítulo 1. Primeira carta de João, capítulo 1. O que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. E a vida se manifestou, e nós a temos visto, e dela damos testemunho e vô-la anunciamos. A vida eterna, a qual estava com o Pai, nos foi manifestada. O que temos visto, ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta: que Deus é luz, e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Deus é luz, e nele não há treva nenhuma. Quando nós afirmamos que o nosso Salvador é a luz dos homens,
estamos fazendo uma clara distinção da santidade e da pureza de Cristo em relação a todas as outras coisas que foram afetadas pela queda. Não há nele qualquer tipo de treva. Ao dissipar as trevas, ao fazer com que as trevas não prevaleçam diante dele, está posto aqui um abismo entre o pecado, o mal, o erro, a falha, a injustiça da pessoa do nosso Cristo. Ele é puro, ele é santo, nele não há qualquer tipo de pecado, nele não há treva nenhuma. Irmãos, há uma séria implicação aqui. Se nele não há treva, não é possível nós, em trevas, termos comunhão com ele. Não é possível associar uma vida de pecados com uma vida de comunhão com o Senhor. Quanto mais eu optar e abraçar esta vida de erros, de trevas, de falhas, de injustiças, de pecados, mais distantes da comunhão com Cristo nós estaremos. E quanto mais distantes de Cristo estivermos, mais distantes desta comunhão estivermos, mais longes do consolo nós estaremos, mais longe da graça nós estaremos, mais longe da verdade nós estaremos, mais longes do amor de Deus nós estaremos, mais longes da sabedoria de Deus nós estaremos. Perceba que ter esta vida de comunhão, de ligação com Cristo, não pode ser apenas para que os méritos da justiça de Cristo estejam imputados em nós através da nossa união com Ele, no aspecto salvífico, mas também é necessário que nós consideremos a comunhão com o Senhor, que é luz, através de uma vida de santidade. Se andarmos na luz como Ele está na luz, então há a possibilidade de comunhão com o Senhor. E qual é a vantagem de ter o Senhor, a luz dos homens, em nossas vidas? É ter toda a bênção que o texto agora vai nos dizer. Ele é a luz do mundo. A luz resplandece nas trevas. Há dois entendimentos aqui para o sentido em que luz está nos sendo traduzido. O primeiro, na ideia de um entendimento racional dado ao homem. Não haveria a mínima possibilidade de nós entendermos as coisas se o Senhor não tivesse nos dado clareza sobre elas. A racionalidade para os experimentos científicos, ou a iluminação para os experimentos científicos. A iluminação para nós cultivarmos e desenvolvermos a cultura, a criação. Isso vem de Deus. É a luz de Deus aos homens, para que nós consigamos desenvolver um habitat possível para a nossa sobrevivência. Mas não apenas no que diz respeito ao entendimento. Luz também para nos dar discernimento espiritual. Iluminar as nossas mentes e corações para que entendamos o pecado, a justiça e o juízo. E aqui aproveito para fazer um parênteses importante. Talvez você já tenha orado assim: Senhor, inspira agora o pregador no momento em que ele vai trazer a palavra. Esta não é a melhor expressão. A inspiração do Senhor, o soprar aos ouvidos, foi feito com os escritores da Bíblia. O correto é: Senhor, ilumina agora o pregador e também a nós, para que nós entendamos aquilo que já foi inspirado aos que escreveram. Clamamos então a Deus não pela inspiração divina, mas pela iluminação divina. Senhor, ilumina os nossos olhos, para que nós entendamos aquilo que já foi inspirado, a Sagrada Escritura. Ilumina, Senhor, para que nós com clareza enxerguemos
aquilo que a Bíblia anuncia e denuncia do nosso pecado. Ilumina os nossos olhos para que entendamos as aplicações práticas das verdades reveladas. Ilumina os nossos olhos, Senhor, para que não mais vivamos na dureza do nosso coração. Traga luz, discernimento às nossas vidas. Quando o texto nos diz que as trevas não podem prevalecer a esta iluminação, o texto está dizendo que este poder iluminador do Senhor não pode ser detido por treva nenhuma. E o que isso quer dizer? Que, irmão, não tem coração preso às trevas que não possa ser liberto quando a luz de Cristo brilha e aparece. Ele nos libertou do império das trevas. A luz foi manifesta na minha vida e na sua. Quando nós estávamos presos às amarras do império das trevas, entregues a Satanás, por natureza filhos da ira, naquela condição onde alguém poderia dizer: este está preso nas garras de Satanás e não há quem o liberte. Nos diz o texto que as trevas não conseguem prevalecer. Ele dissipa as trevas. Preste atenção aqui. Qual é o estado de treva que está aquela pessoa por quem você tem orado? Talvez um lugar tão sombrio, talvez um lugar tão distante de qualquer tipo de luz, uma cracolândia, um grupo de amigos cheios de pecado, de imoralidade, de falsidade, de mentiras. Qual é a treva onde aquela pessoa por quem você tem orado está metida? Qual é a treva e o tamanho da densidade da treva em que talvez você esteja ali trabalhando ou convivendo, na sua família, no seu condomínio, na sua empresa? Talvez você olhe e pense: não há esperança, as trevas reinam neste lugar. Mas lembre-se que o nosso Salvador é luz. É luz, dissipa as trevas, e as trevas não podem prevalecer contra ele. Ele muda o cenário. Ele muda o cenário, ele transforma o lugar que está em trevas em um lugar onde a sua luz, a luz de Cristo em você, irá brilhar. Mas não apenas ao redor dos homens, ele é a luz também dos homens. E estes corações também não podem resistir. Porque um dia esse coração nebuloso e em trevas era o meu, era o seu. Estávamos tão nas trevas que não enxergávamos o nosso pecado, que fazíamos tudo errado achando que era normal. Que mal há em viver assim? Que mal há em seguir a vida do jeito que eu estou seguindo? Não víamos em nós o pecado, não víamos em nós a necessidade de um Salvador, não víamos embaixo de nós as chamas do inferno a consumir a nossa alma, não enxergávamos o quanto entristecíamos a Deus, o quanto feríamos o nosso próximo. O meu coração estava em trevas um dia, e o meu coração era duro, e em cegueira eu estava. Em cegueira eu andei, e perdido eu vaguei, longe, longe do meu Salvador. O meu pecado eu não reconhecia. As minhas falhas eu não admitia. Mas a luz dissipa as trevas, e as trevas não prevaleceram contra a luz. Então, um dia, Cristo, a luz do mundo, brilhou em meu coração. Brilhou no seu coração, amém?
Então caíram as escamas. Então veio a luz. E a primeira coisa, preste atenção. A primeira coisa que acontece com o ser humano, quando a luz de Cristo brilha em sua vida, é o reconhecimento do pecado. Quando alguém reconhece o seu estado de pecado, esse alguém corre para Jesus. Esse alguém corre para Jesus. Se você ainda acha que Deus tem algum tipo de obrigação com você, que estar aqui hoje, feriado, um dia em que a igreja está relativamente vazia, se você acha que há qualquer tipo de bondade em você, de mérito em você estar aqui, de um crente um pouco mais especial do que aqueles outros 100, 200 que aqui não estão, se você ainda acha que Deus lhe deve alguma coisa pelo preço ou suposto preço que você acha estar pagando, é porque a luz de Cristo não brilhou na sua vida. Porque no dia em que essa luz brilhar, o pecado ficará tão exposto, a feição horrenda das suas falhas, do seu orgulho, da sua vaidade, da sua preguiça, da sua mentira, da miséria dos seus pecados ficará tão nítida diante de você, que você vai me ligar de madrugada implorando: pastor, abra a igreja porque eu preciso orar, eu preciso clamar a Deus, eu preciso com urgência voltar ao Senhor, me curvar diante dEle, pedir perdão pelos meus pecados e viver para a glória dEle. Se há preguiça em servir, preguiça em adorar, relaxo em viver a vida cristã, a vida de santidade, é porque você ainda está nas trevas e esta luz não brilhou em seu coração. Porque esta luz, quando vem, expõe os nossos erros. Fala pra gente, abandona aquele erro. Muda, larga, deixa. E eu penso que a melhor forma de ilustrar isto é quando nós vemos um pintor que começa a trabalhar numa parede. E ele vai, dá a primeira demão de massa e lixa. E a certeza de que o trabalho está bem feito só será tida quando a luz for jogada na parede. Então, o bom pintor liga uma lâmpada e vai ali procurando o defeito, porque a luz expõe os erros. Se você se acha santo demais, crente demais, acima da média, melhor do que os outros, é porque essa luz de Cristo ainda não brilhou na sua vida e no seu coração. No dia que essa luz brilhar, ela não vai mostrar primeiramente o defeito do outro, vai mostrar o seu. A luz desta igreja, antes de iluminar aquela rua, ou a calçada, ou até mesmo o parapeito que está depois da janela, primeiro ela ilumina este espaço. Se você ainda consegue com muita facilidade ver primeiro o erro dos outros antes de ver os seus próprios, é porque esta luz ainda não está brilhando. Os seus olhos estão voltados para aquilo que o seu coração, julgador, arrogante, lança a luz ao pecado do outro. Mas ainda não é a luz de Cristo brilhando em você, expondo os seus erros e as suas falhas. Mas há uma boa notícia, mesmo para corações assim. Mesmo para corações assim. Esta graça é irresistível. Esta graça alcança, esta luz brilha, e quando ela brilha, há salvação, há transformação, há abandono do pecado. Que esta luz, que esta graça irresistível brilhe em sua vida, brilhe em sua casa, brilhe no seu coração, em nome de Cristo Jesus. Quem é
o seu Salvador. Ele é Deus, Ele é o Criador, Ele é a luz do mundo. O que fazer diante dessas três verdades que nós aprendemos sobre Cristo? Se Ele é Deus, submeta-se a Ele. Submeta-se a Ele. Pare de querer você mesmo mandar na sua vida e nos seus dias do seu jeito, aos seus modos, com os seus critérios e regras. Viva de acordo com os preceitos dele. Ele é Deus. Se você é cristão e de seguir a Cristo, siga então os seus mandamentos. Porque se Ele é Deus, não há mandamento melhor, não há preceito melhor, não há caminho melhor a ser seguido do que o do próprio Senhor, do que do próprio Deus. Se Ele é o Criador, e nós cremos que é, passe a viver os propósitos para o qual você foi criado. Porque quem cria tem direito sobre a sua obra. Se você é obra de Deus, fruto da criação de Deus, da criação deste Cristo, que é o Criador, passe a cumprir os propósitos de Cristo. E talvez você me pergunte, qual é, pastor? O que este Cristo que é Criador me mandou fazer? Sabe o que Ele te mandou fazer e me mandou fazer? Vocês são minhas testemunhas. Tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Ide, portanto, mundo afora, façam discípulos, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Se Ele é Deus, obedeça. Se Ele é o Criador, cumpra o propósito para o qual você foi criado. E se Ele é a luz que brilhou na sua vida, arrependa-se e abandone o seu pecado. Se Jesus é para você qualquer coisa diferente disso, e se você não está disposto a fazer nada dessas aplicações que eu acabei de trazer, é porque Jesus não é o seu Salvador. E se Ele não é o seu Salvador, você continua em perigo, você continua condenado, você está em trevas, você está destinado ao inferno. O que fazer? Passe a olhar para Cristo de outra forma. Passe a vê-lo como Deus, o seu Senhor, o seu Criador, o seu Salvador, a luz que dissipa as trevas. Entregue a sua vida a este Senhor Jesus, para que de fato Ele seja não só a luz dos homens, mas a sua própria luz, em nome de Jesus. Vamos colocar em pé.